Mateus 9. Versículos de Mateus 9 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus cura o paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. 2 Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. 3 Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. 4 Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? 5 Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se e ande. 6 Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. 7 Ele se levantou e foi. 8 Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A chamada de Mateus. 9 Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. 10 Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. 11 Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? 12 Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. 3 Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre jejum. 4 Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? 15 Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. 16 Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. 17 Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Uma menina morta e uma mulher doente. 18 Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. 19 Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. 20 Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. 21 Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 22 Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. 23 Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada. 24 Disse: saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. 25 Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26 A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Jesus cura cegos e mudos. 27 Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
28 Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. 29 E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. 30 E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. 31 Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. 32 Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado que não podia falar. 33 Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. 34 Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Os trabalhadores são poucos. 35 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. 36 Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. 37 Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38 Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.